18 de julho e começa a janela de transferência para que o Santos e outros clubes brasileiros também possam se reforçar para esse segundo semestre. Até o momento, a única novidade, vamos colocar assim, do Santos é o zagueiro Alex, que fica à disposição, ele que estava emprestado do Famalicão, já estava treinando no CT Rei Pelé e agora oficialmente ele pode ser relacionado pelo próximo treinador do Santos ou até mesmo pelo interino Marcelo Fernandes. Só que qual vai ser a estratégia do Santos nessa janela de transferência sem dinheiro? Então vamos falar sobre essa estratégia, algumas posições que o Santos precisa, mas quero falar aqui da OneFootball, ainda mais agora. Começou a janela de transferência, então para você não perder nada do que vai acontecer com o Santos, se vai vender algum jogador, se vai contratar algum jogador, quem será o novo técnico, então para você não perder nenhuma informação, link na descrição para você baixar o aplicativo da OneFootball, ou se você preferir, aqui pelo QR Code que eu vou deixar na tela, fechou? Bom, vamos então começar falando sobre essa questão do Santos não ter dinheiro, que é uma coisa que todo mundo já sabe, né? O presidente, executivo de futebol, todo mundo vive repetindo isso. Só que, como o Santos não tem dinheiro em caixa para chegar num clube e falar, olha, tantos milhões por tal jogador, o Santos deve priorizar, seguir priorizando, né, jogadores que estão sem contrato, ou aquela questão de empréstimo com compra fixada, que é o caso do Zanocelo, que é o caso do Rodrigo Fernandes, entre outros jogadores. Então, essa deve ser uma estratégia do time do Santos. Outra estratégia, o Santos liberou várias vagas aí no elenco, né? Até anotei aqui de jogadores que saíram, olha, Kaique foi vendido, Robson Reis, Jobson e William Maranhão foram emprestados, Velasquez e Ricardo Goulart, rescisão de contrato. E nos próximos dias, a expectativa é que o Santos, até com a abertura da janela, consiga se livrar de alguns jogadores, né? Emprestar ou até mesmo uma rescisão, vender, enfim. A ideia do Santos é aliviar a sua folha salarial. E com isso, o Santos poderia seduzir algum bom jogador com o salário. Então, por exemplo, vou dar um valor aqui, né, de exemplo. Eu ia pagar 200 mil no Zezinho. Zezinho, mas eu consigo te pagar 300 mil, 350 mil. Por quê? Porque você conseguiu aliviar um pouco a sua folha salarial. Desses nomes que eu citei, principalmente com a saída do Ricardo Goulart, que é o jogador mais caro do elenco do Santos, mais de 1 milhão de economia. Se o Santos conseguir dar um novo destino para o Angulo, é mais 500 mil. Né? E coloca na ponta do lápis aí o salário dos outros jogadores que saíram do Santos, qual que vai ser essa economia? E essa economia tem que ser para trazer jogador que resolva. Também não adianta se livrar de jogador que recebe um salário considerado alto e você repor com jogadores que também não vão resolver. Então, assim, se você tem um valor X que você liberou, contrata pelo menos algumas peças que você sabe que vai dar resultado. É o que eu sempre venho batendo aqui na tecla. Jogador bom, que resolve, reforço, não é gasto, é investimento. E o Santos precisa ter esse investimento para conseguir ser um time mais competitivo no segundo semestre, agora que o bicho começa a pegar no Campeonato Brasileiro, nós já estamos aí terminando o primeiro turno, então o Santos precisa se reforçar. As posições que o Santos precisa se reforçar urgentemente, a lateral direita, a gente sabe que tem negociações em curso aí, né, com alguns jogadores, o Lucas Blondel e também o Mário Fernandes. Vamos ver se o Santos consegue pelo menos um ou outro. O Santos também precisa de um zagueiro, principalmente com a saída dos 3 defensores, né, o Robson Reis, o Kaique e o Velasquez. O Santos precisa de um meio articulador, o Santos precisa de um atacante de velocidade e a questão da lateral esquerda, né? Oficialmente, o Santos não fala tanto da lateral esquerda, mas é aquilo que eu sempre falo aqui, né? De você se antecipar a um possível problema. Porque hoje, por exemplo, o Santos tá com o Lucas Pires no departamento médico, né? Você tem um Felipe Jonathan que sempre está recebendo alguma sondagem, você de uma certa forma, tem um menino da base agora que o Santos subiu, mas será que ele está preparado? Será que não seria interessante você buscar uma outra opção na lateral esquerda? Enfim, então problemas aí que o Santos precisa colocar na balança, né, para tentar se reforçar. Espero
que o Newton Drummond, que é o executivo de futebol do Santos, que vai encabeçar essas buscas, tem esse feeling, né, de qual jogador, qual posição o Santos precisa priorizar. E uma outra coisa importante, eu acho que independente do novo treinador, o Santos não pode ficar à mercê de indicação de técnico. O Santos precisa ter autonomia do seu departamento de análise e desempenho, né, do scout, para também receber indicações e ir atrás de jogadores. Aprender com os erros, aprender com o que aconteceu com o Fabian Bustos, que veio aqui, pediu o Johan Júlio, pediu o Angulo, e agora o Santos quer devolver o Johan Júlio, e agora o Santos quer um outro clube para o Brian Angulo. Jogadores que recebem um salário considerável, né, principalmente o Angulo, 500 mil aí por mês, e não estão sendo utilizados, né? Então o Santos também não pode ficar à mercê apenas da indicação de treinador, senão é uma herança que quando o técnico for embora, o jogador vai ficar aqui, né? Então o Santos também precisa pensar nesse sentido. Mas é isso, essa vai ser a estratégia do Santos, então reduzindo a folha salarial, o Santos talvez possa dar uma melhoradinha ali no salário, né? Oferecer um salário melhor para algum jogador, para que consiga seduzir para que ele venha reforçar o Santos. E vamos ver se a limpa continua, né? O Santos está reorganizando aí o seu elenco, emprestando atletas, conseguindo algumas rescisões importantes para a folha salarial. Vamos ver se nessa janela a gente consegue fazer bons negócios, porque convenhamos, né? No primeiro momento, ali no começo do ano para cá, 2 nomes a gente aproveitou. Michael, que é o nosso titular, e Rodrigo Fernandes, titular. De resto, jogadores que não agregaram tanto, pelo menos até o momento, aqui no Santos Futebol Clube. Me fala aqui nos comentários qual seria a sua estratégia e qual posição você priorizaria nesse momento. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball. Agora que terminou o vídeo, vai lá, baixa o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, ou aproxima o seu celular aqui no QR Code e você baixa. É completamente gratuito, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.